Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Luper, peraí. Oi, querido, tudo bem? Oi, tudo bem, Flávia? O Bruno está Tudo aqui bem. ajudando. Eu vou campanhar no outro corredor, mas uma coisa me dá um berro. Eu também tenho ajudante aqui, entendeu? Tem, a gente precisa de ajudante, né, Flávia? A gente Precisa, eu acho, entendeu? É bem difícil fazer isso sozinha. fazer isso sozinha é um horror, pelo amor de Deus. A gente precisa de ajuda dos tecnológicos, né? Bom, vamos lá, deixa eu fazer as apresentações. Esse é o Augusto Luper, autor da nossa editora, da WI. A gente então está iniciando essa live, a gente vai falar um pouco sobre os livros que ele publicou conosco. Publicou primeiramente O Segredo dos Anjos e agora a gente está editando A Dama do Morro, que é um livro que está dando uma alegria enorme para a gente, né? Então, o universo do Looper é assim de pura emoção, né? Ele fala muito sobre os sentimentos, sobre as emoções das pessoas. E então, nesse primeiro momento, eu queria saber de você, Looper, de onde sai tanta emoção, tanto sentimento? Então, Flávia, nossa, é uma coisa muito bacana. Primeiramente, eu quero agradecer, né, tanto a editora, a você pelo convite, principalmente para essa live, para estar apresentando um pouco do meu trabalho, estar falando um pouquinho de todo esse universo, né? Então, voltando à pergunta que você fez em relação de onde surge toda a inspiração para fazer os trabalhos, para estar falando um pouquinho sobre mais do que escrever, é contar sobre sentimentos, né? Falar de coisas que acontecem no cotidiano real, assim como o trabalho que está sendo editado, igual você falou, mas também como o trabalho, né, que nós publicamos, que foi O Segredo dos Anjos, né, que vocês estão vendo aqui atrás, né? Então, é coisas do nosso cotidiano, são vivências do nosso dia a dia, né? De passar isso para as pessoas, que as pessoas possam tirar algo positivo de tudo isso. Então, mais do que escrever, é trazer a realidade para essas pessoas, trazer emoção, né? Igual eu costumo dizer, mais do que escrever, quando eu consigo cativar o outro com aquilo que eu escrevo, com aquilo que eu conto, mais pessoas eu posso trazer para próximo de mim. Eu sinto muito isso nos seus livros, sabe? Assim, de que você traz assim bastante da vivência do dia a dia mesmo, né? E então, em Segredo dos Anjos, por exemplo, você aborda a perda de um filho. E a gente está vivendo um momento tão complicado com relação a muitas mortes, a muita perda, não só em relação a pessoas da família, mas em relação ao país como um todo, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse livro, que talvez possa ajudar muita gente nesse momento também, né? Que tá, de gente que está perdendo tudo. É, nossa, realmente, ô, Flávia, você tocou num assunto muito bacana, né? Que foi o livro que nós publicamos, né? Já tem 2 anos, Flávia, 2 anos. 2 anos já? Praticamente já faz 2 anos que nós É lançamos O verdade. Segredo dos Anjos. Maravilhoso, graças a Deus a gente teve um retorno muito bacana. Beijo para vocês aí, tá, pessoal? Vocês aí são maravilhosos. Então, igual você falou, a gente aborda um tema muito bacana, que a gente está vivendo isso hoje, né? Que é a perda de um ente querido, que é a perda de uma pessoa amada, seja ela um amigo, né, um filho, alguém que esteve muito próximo de nós e que, infelizmente, por algum motivo, né, acabou, né, infelizmente, a gente tem a perda, né? Então, realmente, o Segredo dos Anjos, ele aborda isso, né? A minha personagem, a Flávia, a Flávia não, perdão, a Marta, né?
ela precisa recuperar, ela precisa buscar forças aonde ela achava que não existia mais, né? Então, no momento da vida dela que ela teve que se redescobrir como pessoa, como ser humano, como mãe, né? Quem leu o livro pôde perceber muito isso, a agonia dela ter que descobrir e buscar tudo isso, né? Buscar a nova realidade dela, o fato de não ter mais aquela pessoa amada do seu lado, né? Até eu aproveito a oportunidade, ontem nós recebemos a notícia que a gente perdeu um amigo muito querido que trabalhou conosco. Então, é um processo muito difícil, né? Você viu nas minhas redes sociais, eu vi. que entraram aqui agora estão vendo também. Então, nós perdemos um amigo muito querido, que foi o Wesley, né? Ele era um cabeleireiro, ele trabalhava com a gente. Então, acho que o livro Segredo dos Anjos, ele não ameniza, mas ele acaba aqui ensinando um pouco a gente trabalhar com isso, né? Lembrar que os acontecimentos da vida dessa pessoa, de certa forma, ela influenciou outras pessoas. No meu caso, por exemplo, foi um amigo muito querido, né? Claro, no caso de uma mãe, é um filho muito querido, né? No caso da personagem, a Marta, né? Quando o Renato ele faleceu, ele era o filho, obviamente, e lembrando que a história dele influenciou outros personagens dentro dessa história também, né? Então, dentro da caminhada dessa personagem, a Marta, ela teve que descobrir muita coisa, né? Ela teve que se redescobrir, porque fechar-se para o mundo não era a solução para entender o que aconteceu. Então, dentro desse contexto de perda, ela busca uma ajuda profissional, né? E essa profissional, né, de psicologia, incentiva ela a redescobrir o real, né, o filho que ela perdeu, né? Então ela começa a percorrer os caminhos que o filho percorreu, e ela começa a descobrir coisas do filho que provavelmente ela não sabia, né? Então, Nossa, que sensacional. sim, Muito interessante. é muito isso, né? Eu acho que hoje a gente tem pessoas ao nosso lado que às vezes a gente às vezes se questiona, nossa, mas por que tal pessoa está conosco? Eu sou muito espiritualista, então eu acredito que todo mundo que passa pela nossa vida, ela de certa forma ela influencia uma história na nossa vida, no Sem dúvida, claro. passado, né? Então a gente aprender a ser melhor, né? Um melhor amigo, um melhor pai, melhor mãe, melhor profissional, enfim, e abraçar tudo isso para nós, né? E o que te fez buscar esse tema, a morte de um filho, para escrever? Isso é muito interessante, porque muitas pessoas têm me perguntado: Oi, Lê, tudo bem, Letícia? Beijo, querida. Então é muito bacana, porque assim, muitas pessoas têm perguntado, né, se eu tive alguma influência espiritual. Isso é muito bacana, porque muitas pessoas perguntaram. O fato do título do livro chama muita atenção, né? O fato de chamar O Segredo dos Anjos, né? Mexe com a questão de espiritualidade, isso é muito legal. Então, de repente, se isso aconteceu espiritualmente, eu sou agraciado, né? Mas eu tive uma história, tive uma amiga, né? Há muitos anos atrás, ela teve a perda de um filho realmente, mas ele era pequeno, né? Não entra dentro do contexto do livro que eu escrevi, mas seguindo o exemplo do que ela me contou sobre a vida dela, sobre o pouco tempo de convivência com o filho, então eu imaginei isso. Então eu fui acrescentando alguns fatores muito atuais, né? E foi criando em cima dessa história. Né? Então eu fui acrescentando alguns fatores muito bacana, a questão da adolescência, a questão da escola, né? Igual as pessoas que leram o livro, né? Elas puderam ver isso, a questão da escola, né? O fato de um acontecimento específico, como foi com o Renato. Oi, Augusto, tudo bem, meu querido? Então, assim, a questão da escola, né? Como que a escola trata com o que está acontecendo com os nossos adolescentes hoje, né? Então, o bullying, né? Que é o que o personagem ele sofria o bullying. Charlene, beijo, minha amiga, obrigado por estar presente.
o bullying, que é uma coisa hoje que é tão cotidiano. Nós sofremos bullying. Quem não sofreu bullying, né? Na nossa época de escola. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, graças a Deus, nós tivemos pessoas, com certeza, eu sou um exemplo disso. Eu tive pessoas maravilhosas que estiveram ao meu lado, que me ajudaram a enfrentar essa questão. Não foi o que aconteceu com o nosso personagem. Então, eu quis trazer esse universo. Então, além da história que eu descobri, que a minha amiga me contou, né? Então, eu quis acrescentar coisas que levassem o meu amigo, os meus leitores, os meus amigos, a pensarem, né, sobre a nossa realidade que nós vivemos hoje. Entendi. Eu acho que agora a gente pode falar um pouco do livro novo, né? Tem um pessoal que já está até ansioso aí. Ó, já está vendo aqui, né, um elemento que é muito importante, que está aqui em cima. Quem que é a Laila? Conta assim, em linhas gerais, fala um pouco sobre a Laila. O livro é A Dama do Morro, que a gente vai lançar um pouco mais no final do ano, aí por causa da pandemia, tudo. Mas a intenção é lançar na Bienal mesmo, né? A princípio, a data da Bienal está mantida, então vamos ver se a gente consegue lançá-lo na Bienal, né? Vamos fazer aí uma data bem especial para ela, para a Laila. Ai, todos nós estamos aqui, ó, torcendo para que a Bienal não seja cancelada, né? Mas a gente acredita que até lá, né, tudo vai se normalizar. Então vamos falar um Tomara. pouquinho vamos falar, né? Vamos apresentar um pouquinho da Laila, né? Quem é a Laila, o que é a Laila, né? E o que essa história vai trazer para os meus leitores, para os meus amigos e enfim, né? Então, eu costumo dizer que a Laila, hoje, para mim, ela é tudo aquilo que nós encontramos no nosso dia a dia, mas que às vezes nós, não que nós não queiramos enxergar, mas que muitas das vezes a gente liga o nosso botão no automático. Dulce, adorei o sapato. Beijo, amor. E às vezes a gente não quer enxergar. Então, a Laila, hoje, para mim, ela é sinônimo de luta, resistência e força, né? Hoje é muito difícil a gente falar hoje, levantar uma bandeira e falar de se posicionar em relação a um assunto, a alguma coisa. Deixa eu só acomodar minha cadeira aqui para mim poder ver melhor vocês. Isso, agora melhorou. Então, assim, hoje em dia, a gente se posicionar em relação a uma luta, eu não digo uma luta, mas a uma causa, né? Da gente lutar em relação a tudo, né? Tanto de posicionamento social, de posicionamento pessoal, de posicionamento, de repente, até político. Eu estou aprendendo muito isso diante de tudo que está acontecendo, eu estou aprendendo muito com muitas pessoas. Então, Viver é um ato político, né? Viver é um ato político. Viver é um ato político, exatamente. Então, a Laila, ela vem para a gente aprender muita coisa. A Laila, ela vem de um ambiente extremamente machista, um ambiente extremamente preconceituoso, ela vem de um ambiente onde você tem que ser, entre aspas, tá, pessoal? Um aspas bem grande, você tem que ser o macho que a sociedade impõe, né? Então, acho que a Laila ela vem para a gente aprender isso. Passa um pouquinho de cachê no áudio. Fecha a porta. A Laila, ela, para a gente é muito representativa, especificamente o seu livro. Primeiro, porque você é um autor muito querido por nós, né? Você sabe disso. E segundo, porque a editora tem já uma postura de se colocar pela causa LGBT, sempre, né? Já é uma posição da editora. Então, é uma felicidade enorme para a gente publicar um livro sobre esse assunto. E eu queria saber mais, assim, o que é a Laila? A Laila é exatamente o quê? Um travesti, uma transformista, uma transexual? O que a Laila é? Hoje, a Laila ela é uma travesti, né? A Laila, ela nasceu
e foi criada em uma favela, em uma comunidade, aonde ela precisa se descobrir e se autoafirmar como, não só como ela realmente é, mas ela precisa descobrir esse universo dela. Porque E ela no não livro se você conta um pouco dessa trajetória, assim, de uma pessoa Sim, que sim, dessa passagem, porque isso é uma passagem, né? É um momento em que a pessoa se descobre, e aí sim. ela tem que descobrir o que ela é, e ela tem um rótulo que não necessariamente precisa ter, né? Sim. Então, por isso que eu estou perguntando isso. Dentro do livro, né, há uma passagem de tempo nesse livro que ela começa, na verdade, o nome da Laila, né, a Laila, vamos começar do começo, né, ó, é claro, mas vamos começar do início, que diria assim, a Laila, na verdade, ela se chama Leandro, né, ele é um menino, afirmado como menino, e o pai, obviamente, ele tem aquele sonho do menino de homem, né? Só que chega a adolescência, o Leandro começa a sentir sentimentos em relação ao mesmo sexo que ele mesmo não entende, né? Então o Leandro, a Laila, ela tem um pai que é extremamente machista, que é extremamente conservador, né? Que acaba trazendo ela, levando ela para aquela realidade de que ela tem que aceitar o que ela é. Só que ela não está num corpo que ela quer ser ela não quer ser ele, né? Então ela tem um sofrimento, ela sofre com isso, né? Há uma passagem de tempo nesse livro, há uma passagem de tempo onde tem essa descoberta, até tem um capítulo que eu adoro e eu gosto muito, que se chama Brinquedo Rosa, que o pai critica o fato do filho ter o brinquedo cor-de-rosa, né? Então, normalmente, né, quando a criança é pequena, ela tem, né, o menino a bola azul, a menina a boneca, né? Então, o pai critica o fato do filho, o Leandro, ele ter um brinquedo que é cor-de-rosa, mas a essência dele já era de menina, já lá atrás, né? Então ele cresce com essa coisa negativa por parte do pai. Eu não posso ser menina, eu não tenho que ser menina, né? Então ele cresce num conflito entre eles, né? Então é muito complicado para ele. Aí entra junto nesse conflito todo a questão da mãe, né? A mãe, a Helena, né? Que eu falei que eu amei trabalhar com essa personagem porque, né, ela é uma personagem que eu fui construindo dia a dia, né? Eu fui construindo ela dia a dia porque foi muito difícil. Falo que foi mais difícil eu construir a mãe da Laila do que a própria Laila, né? Porque o universo gay, o universo, né, homossexual, LGBT, eu já conheço, né? Então, o mundo da mãe dela, para mim, era um universo totalmente desconhecido, né? Porque é diferente eu ser tio, é diferente eu ser amigo, né? É muito diferente do que eu ser mãe, eu entender. E ao mesmo tempo a mãe do homossexual, né, da pessoa LGBT, ela tem um papel muito forte sempre, né? Sempre um papel muito forte. E algumas protetoras, outras não, mas ela sempre tem um papel mais forte do que outros personagens da família, né? A mãe. Ela é muito Sim, importante sempre. muito importante. No decorrer da história, isso vai se afirmar muito em relação a isso, né? Claro, primeiramente vem a negação da mãe, porque ela não aceita, né, o fato de você ter um filho homem e de repente você ter uma mulher dentro de casa, né? Então é muito difícil. Então é muito difícil isso, né, de você ter um filho homem e de repente você vê esse filho seguindo por um outro caminho do qual você também não conhece, porque não é uma realidade sua, né?
Então, ela precisa descobrir o que realmente a filha e como eu vou tratar disso agora, né? Então, como eu vou cuidar, né? Espera aí só um pouquinho, Flávio. Sim. É. Tá. Pessoal, se alguém está ouvindo a minha voz, está tendo algum problema, se alguém falar, manda aqui embaixo para nós. Se tiver alguma pergunta também, pode mandar, né, Flávia? Pode mandar, lógico, deve, Né? deve. Que isso daqui é um bate-papo para a gente Exatamente, exatamente isso. conversar. Até porque o teu livro tem um papel social muito forte, então a gente realmente quer que as pessoas participem e façam parte desse momento, né, de falar sobre esse assunto e tal, de uma forma bem tranquila e dentro de uma realidade relacionada à cultura, à literatura, que tem tão pouco, né? Por isso que é tão importante que a gente tenha mais literatura sobre o assunto. É verdade. Eu acho que é justamente isso, Flávia. É igual eu sempre falei, as pessoas perguntaram para mim assim, melhorou o áudio, pessoal? Tem um pessoal falando aqui que o áudio está um pouquinho longe. Eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui para poder entender. Tá dando aqui? Melhorou? Aí vocês vão falando para a gente, vai pontuando. Então, Flávia, o pessoal, muita gente perguntou o porquê de eu escrever um livro, né, nesse tema. Realmente, eu nunca escrevi nada relacionado ao público LGBT, né? Justamente, obrigado, amor, que bom que melhorou. Então, eu ficava muito pensando nisso, Flávia, dessa questão de levantar a bandeira, né? Eu acho que quando você levantar uma bandeira, você tem que ter autonomia daquilo que você está falando. Você tem que ter certeza daquilo, né? Eu não posso uma luta, seja ela qual que for, se eu não tiver certeza daquilo que eu estou falando, né? A Letícia, minha amiga, que está aqui presente na live com a gente, ela é jornalista, uma amiga maravilhosa. Em breve a gente vai gravar uma entrevista, ela é um amor de pessoa. Nós estávamos conversando muito sobre isso, porque a gente sempre vê, a gente sempre ouve de falar o gay da favela, o negro da favela, a pessoa obesa da favela, né? A gente sempre ouve falar muitos termos relacionados às comunidades, às favelas. Mas eu, particularmente, tá, pessoal? Eu estou falando por mim, né? Se alguém mais se encaixar nesse contexto, por favor, né, que avise. Mas eu nunca ouvi dizer a travesti da favela, a trans da favela. Então, o que ela vive? Como que é? Né? Então, assim, para mim entrar nesse universo foi um laboratório muito bacana, Flávia, porque eu conversei com pessoas, eu entrevistei algumas pessoas que moram em comunidades, que elas me comunicaram algumas situações que acontecem lá dentro, né? Que até eu relato no livro também a respeito disso tudo, esse universo, a questão do baile funk, a questão dos relacionamentos, né? A Laila, por exemplo, ela tem um relacionamento dentro dessa história e ela procura uma autoafirmação. Ela procura que as pessoas reconheçam ela, mas mais do que as pessoas reconheçam ela como Laila, mais do que as pessoas reconheçam ela como mulher, porque ela é uma mulher, ela não deixa de ser uma mulher. A mente dela, a cabeça dela é uma mulher. Então, ela tem aquele sonho de ser reconhecida, de ser assumida afetivamente, amorosamente pelo relacionamento dela, né? Infelizmente, a realidade não é isso que acontece. A gente sabe. Infelizmente, hoje, a gente tem até um termo que é meio complicado. Oi, Lúcia, meu amor, tudo bem, minha querida? Há um termo que acaba ficando meio que chulo, meio baixo, mas o amor de gueto, né? O amor escondido, onde ninguém pode saber. Eu te amo, mas ninguém precisa saber. Para quem está entrando agora, um novo projeto.
E ninguém pode saber sobre, eu fico com você, eu gosto de você, mas ninguém pode saber, porque, enfim, né, inúmeras coisas acontecem. Então, eu acho que a Laila vem muito para acrescentar sobre isso. Então, para mim entrar no mundo dela, eu tive que entrevistar pessoas, eu tive que conhecer pessoas que sabiam disso de certa forma, enfim. Nossa, eu acho sensacional publicar sobre isso, sabe? Porque eu acho que tem muita gente que vai se identificar com essa personagem e vai se sentir acolhido, entendeu? É uma pena, né? Que isso precisa ser assim, uma vez que não precisa, mas enfim. E eu acho que a gente está num momento social muito importante para um lançamento como esse, sabe? A intolerância tem aumentado assim de forma absurdamente catastrófica, né? Com relação à homossexualidade e mais gritante com relação ao travesti e à transexualidade e tal. Com relação à diferença como um todo. Né? Então, o papel desse livro realmente, eu penso sempre que eu acho que quanto mais se fala sobre o assunto, mais banal ele fica, né? Então ele deixa de ser um tabu. Então eu acho que é um assunto que a gente tem que falar diariamente, e a gente tem que publicar e a gente tem que fazer o que for possível para que ele se torne banal, né? Para ele deixar de ser alguma coisa, enfim, que não se possa dizer, né? Acho que a internet do Looper deu uma caída, né? Não, Voltou. tranquilo. Eu dei prosseguimento aqui, eu segurei. Ah, então tá bom. Né? Então, pessoal, ó, nós voltamos aqui. A gente está comentando aqui, a gente está fazendo uma roda de bate-papo. Manda perguntas para a gente, pessoal, sobre o livro, né, sobre os projetos, qualquer pergunta que vocês quiserem. Nós estamos falando sobre A Dama do Morro, que vai ser lançado na Bienal, em parceria junto com a Flávia, da editora WI, né? Então, fiquem à vontade para mandar perguntas. Flávia, por favor, completa o que você estava falando, por favor. Não, na verdade estava falando isso, que eu acho que tem que banalizar, o assunto tem que ser banalizado, sabe? As pessoas têm que tratar com isso com muita naturalidade, tem que deixar de ser um tabu e deixar de ser, é exatamente esse o papel, né? Ah, eu te amo, mas eu não quero que ninguém saiba. Isso tem que deixar de existir. E o travesti, ele tem que trabalhar, ele é uma pessoa como qualquer outra, então eu não consigo entender o porquê desse. Sabe, para mim, né, entender esse preconceito realmente é uma coisa muito complicada para mim. Então, eu acho que a gente tem que falar mais. Inclusive, eu queria convidar, eu sei que tem bastante gente conhecida sua aí na live, a gente podia fazer uma sala de bate-papo sobre o assunto, entendeu? E trazer realmente alguns travestis, alguém que goste de falar sobre o assunto, tal, para a gente dar continuidade nesse projeto, sabe? Eu acho que o lançamento da Laila para a editora, ele traz um marco de posicionamento que eu acho que hoje todo mundo tem que se posicionar. E a editora se posiciona nesse momento com relação a esse tipo de intolerância, tudo absolutamente contra, não preciso nem falar, vocês todos me conhecem, mas é uma coisa que a gente quer levantar, entendeu? A gente quer levantar uma bandeira que a gente quer colocar em pauta. Então... Tem uma pergunta aqui de uma amiga minha, Marilene. Leninha, beijo. Amor, obrigado por mandar a pergunta. Ela perguntou se eu fui conversar com as mães, né, dessas meninas, né, das comunidades. Marilene, eu conversei com três mães, na verdade. Duas foram pessoalmente, as outras me cederam algumas informações por WhatsApp, a gente conversou por telefone. E uma das minhas perguntas principais para todas elas era como aceitar, como entender que você tem agora, a partir de um determinado momento, você tem uma filha e não um filho, né? Então, como que era isso? E Flávia, não só você, mas como todo mundo que está nos assistindo, uma das coisas mais importantes e mais lindas que eu ouvi na minha vida foi: eu amo, independente do que seja. Então,
Depois, a conversa foi se desenrolando, mas eu acho que foi a coisa mais importante. Elas falavam, eu amo, e ponto. Então, não existia para elas o fato de ser masculino, feminino, enfim. Então, para elas era o ser humano, né? Mãe é igual ela falou, eu não posso expulsar o meu filho, eu não posso bater no meu filho, eu não posso mudar a essência do meu filho. Eu amo e eu o respeito da forma que ele é. Então, eu vou continuar amando e abraçando ele do jeito que ele é. Tem uma outra pergunta aqui, Flávia, muito bacana. Obrigado, Marilene, por ter mandado a pergunta. Tá? A Letícia está mandando. Qual foi o repertório musical da construção da Laila? Olha só. Lê, meu amor, você sabe que essa culpa é sua, viu, Flávia? Essa culpa é da Letícia. Essa pessoa, Letícia Marques, está aqui. Depois eu vou compartilhar ela com você. Segue ela, que ela é um amor de pessoa. Vou seguir. Você sabe que eu amava de paixão várias músicas, mas você me apresentou a Linda Quebrada, que eu apresentei para a Flávia. Verdade, eu adorei. Mais tarde eu conheci a Úrias, né? Para quem está chegando agora, para quem não conhece, igual a gente estava falando, a gente está falando sobre o novo projeto que levanta uma bandeira aí do LGBT, dos transexuais, das travestis, enfim. Então, uma coisa que somou muito para mim, né, uma coisa que somou bastante nessa questão, o repertório musical. Então, eu precisava saber como agia, né, essas meninas. Então, a Linda Quebrada, para quem não conhece, ela participou de um seriado da Globo agora há pouco, né? Então, ela tem umas músicas que levantam muito essa questão da bandeira do machismo dentro da comunidade, não só dentro da comunidade, mas de uma forma geral, né, Flávia? Né? A Úrias também, então ela levanta essa bandeira junto, né, falando muito, colocando, trazendo, né, a música das travestis, as músicas das transexuais, de uma forma geral, né, que traz para a gente uma coisa muito bacana. Né? Tanto é que a Úrias, eu postei agora essa semana, né, acho que foi ontem, até se eu não me engano, eu postei uma música dela que fala: eu sou mais uma daquelas que sobreviveu. Né? Então, você imagina quantas delas não morreram, não foram assassinadas. Né? Nós temos aí não me lembro agora o nome, perdão, me fugiu, mas que foi assassinada há um tempo atrás, né, que até a mídia repercutiu muito, né, dela, eu não lembro, perdão, acho que eu tenho o nome dela anotado aqui, porque é uma coisa, então assim, a gente tem, eu coloquei aqui, Dandara, né? A Dandara, não sei se alguém lembra do caso Dandara. Eu lembro do nome, lembro. Ela é uma travesti, ela é de Pernambuco, né? Então eu até mencionei ela nos agradecimentos, né? Por todas as Dandaras assassinadas, né? No nosso país, né? Porque quantas vozes foram caladas, né? É tão absurdo para mim tocar nesse ponto, sabe? Eu não consigo me conformar que alguém mate um ser humano, não importa a opção sexual, a maneira como ele se veste, as escolhas. Porque não consigo, para mim é muito difícil de escutar uma história dessa e aceitar, sabe? E ouvir com naturalidade, assim, mataram um travesti, mas primeiro um travesti. É inacreditável que a gente, no tempo que a gente está, no momento que a gente está já, e, sabe, não dá para aceitar um negócio desse, entendeu? Então eu acho que a gente precisa trazer, sabe? E sabe o que eu acho que precisa tirar? Essa peste de que o travesti, a marginalização, sabe? De que o travesti faz ponto na rua, não sei o quê. O travesti faz ponto na rua por falta de outra opção, entendeu? Sim. Esses dias, faz o quê? Uns 2 ou 3 anos, eu tive num prédio aqui no centro da cidade e a recepcionista do prédio era uma travesti. E eu nunca fui tão bem recepcionada no prédio, entende? Porque provavelmente aquele emprego para ela era uma vida, entendeu? E
Linda ali, qual é o problema, entendeu? Eu não consigo entender por que as pessoas deixam de dar um emprego para um travesti só porque é um travesti ou porque é uma pessoa que se veste. É um ser humano, é uma pessoa que sabe, que tem as mesmas competências de uma outra pessoa. Então eu não consigo, é difícil para mim aceitar um negócio desse, sabe? Então Olha, eu estou sempre com essa bandeira na mão, né? Então é uma luta para todo mundo o tempo todo. realmente. Tem um amigo meu aqui, o Jair Romão, beijo, meu querido, ele está pedindo, ele está falando aqui, ó, você poderia ler um trecho que te marcou no livro? Olha, Jair, eu vou te falar uma coisa. Uma das coisas que mais me marcaram no livro, na construção desse personagem, eu vou voltar um pouquinho, só para vocês entenderem. Como a gente falou, a Laila, o travesti, ele o travesti, a pessoa da comunidade, ela tem uma vida como uma outra pessoa qualquer. Claro. Então, o travesti, ele ama, ele cuida, ele tem família como todo mundo, óbvio, claramente isso. Então, ele ama assim como todo mundo. Então, um dos trechos que mais me marcou, a Laila, ela se envolve com uma pessoa, né? Ela tem um amor da vida que ela acredita. Só que tem um determinado momento do texto, eu não vou ler na íntegra, mas é mais ou menos isso que acontece. Ele chega para ela em uma briga, em uma das discussões dele, e fala para ela: você não é mulher. Você não é mulher. E o Leandro, né, a Laila, ela chega para ele na hora da discussão e ela fala: eu sou a Laila e sou mulher. E ponto. E eu me afirmo, e eu me amo e me respeito. Eu acho que esse é um dos momentos que a Laila entende que é ela e ela no mundo. Que ela vai ter que lutar, que ela vai ter que buscar, que ela vai ter que ser ela. Né? Então, isso é uma coisa que traz para nós de falar assim, nossa, realmente, a Laila existe e ela está em todos os lugares, a todos os momentos. Exatamente. Ela está no nosso cotidiano. A Laila existe no nosso cotidiano. Você sabe outra coisa que eu acho que é uma agressão ao travesti ou ao transexual? Muitos gostam, preferem se vestir como mulher durante o tempo todo. Alguns são obrigados a sair de manhã para trabalhar vestidos de homem. É uma agressão absurda, entendeu? Porque você precisa ser quem você não é para agradar uma sociedade ou para conseguir se sustentar. Então, para mim, isso é muito absurdo, assim, sabe? Porque eu não vejo motivo para um absurdo desse, entende? Olha, Flávia, eu já presenciei algumas situações de preconceito, né, nesse meio. Né, no meu trabalho, né, para quem não sabe, eu sou cabeleireiro também, eu trabalho como cabeleireiro. E nós tivemos uma que trabalhou conosco, a Letícia. Beijo, Letícia, se você estiver assistindo. A Letícia Munhoz, um amor de pessoa. Né? E ela, assim, em um determinado momento, ela não estava presente, né? Mas a pessoa, né, que acabou tendo esse ato preconceituoso, ela pegou e falou assim: aquela travesti não trabalha mais com vocês, ele não está mais aqui. Então, aquele momento eu parei e pensei, aí eu falava assim, ou eu posso me calar diante do que a pessoa disse, ou eu posso me manifestar em relação a isso. Ou eu posso me manifestar em relação a isso. Então foi, de repente, quando eu virei para a pessoa e falei, não, ela não está trabalhando entre nós, ela é uma excelente profissional. Então, eu me senti no dever de me colocar no lugar dela, de falar isso. Porque é igual eu falo, você não precisa aceitar a posição delas, mas você tem que respeitar e saber que elas existem, e saber que elas lutam tanto como qualquer outra pessoa. Respeito é a palavra que cabe, sabe?
Respeito pelo ser humano. Depende de qualquer coisa que seja, ou que veste, ou que, enfim. Ser humano, é um ser humano. Se ele for competente para determinada função, eu não consigo entender o que as pessoas tanto o que é esse preconceito, sabe? E Sim, é é muito verdade. difícil para a gente, eu que enxergo as coisas dessa forma, de escutar uma situação dessa, por exemplo, sabe? Enfim, é triste demais, triste pra caramba. É igual eu falo, é mais do que levantar uma bandeira, é mais do que defender uma classe, é mais do que defender uma minoria. Eu não sei se eu tiver errado, por favor, né, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Se alguém tiver com algum, às vezes o áudio está muito baixo, aí eu falo um pouquinho mais alto, né? Mas eu acho que mais do que defender alguma bandeira ou levantar alguma bandeira ou minoria, eu acho que usar a palavra minoria eu acho muito raso mesmo. Porque nós não somos minorias. Se nós Não, somos, quando eu digo minoria, nós, né, desculpa, quando eu digo nós, é o público LGBT num contexto geral. geral, sabe? Porque nós não somos minoria. Se nós fôssemos minoria, nós não levaríamos 1 milhão de pessoas para Paulista na parada gay. Se nós fôssemos Eu minoria, queria colocar duas coisas. nós não Todo gerávamos, mundo por exemplo, a terceira, a quarta receita de tributos no Estado, no país. Você concorda comigo? Então, concordo, e eu não é tenho que outra colocação a fazer. Eu acho que todo mundo é minoria, entende? todo Porque mundo. cada pessoa é única. Então todo mundo é minoria. Eu, de alguma forma, sou minoria. O homossexual é minoria, o travesti é minoria. Todo mundo é, entendeu? Porque todo mundo tem uma diferença. Todo mundo é diferente um do outro. Então, o que falta, na verdade, é tolerância e respeito. E o Alan bem colocou em algum comentário aí, em algum momento, que quando o governo assina embaixo dessa intolerância, entendeu? Fica bem difícil a gente lutar contra, né? E é isso que está acontecendo hoje. Então, É o verdade. papel que a gente Flávia, tem que. tem uma pergunta aqui muito bacana do Ricardo, o Darius Ricardo. Beijo, meu querido. Tudo bem com você, meu querido? Ele perguntou aqui, ó, você conversou com as mães e com os pais? Realmente, Ricardo, isso é igual. Isso, o fato de conversar com os pais foi uma das partes que eu construí o pai da live, né? Então, assim, às vezes o pessoal fala muito, ai, mãe aceita tudo, mas e o pai? Né? Muitas das vezes as pessoas não perguntam para o pai. Porque o pai é uma parcela importante, sim. Por que não é? Com certeza é. Então, eu conversei com 2 pais, não foi muitos, tá, pessoal? Né? Não foi muitos que aceitaram conversar e falar sobre o assunto. E realmente, eles falavam, eu não aceito minha filha, meu filho, ou ele, ou ela. Eles falavam dessa forma, eu não aceito. Então, assim, alguns, eles foram muito negativos no posicionamento. Então, não aceitavam. Que foi de onde eu parti para fazer a construção do pai da Laila. Né? Então, quando eu construí o personagem, o Antônio, né? Se eu não me engano é Antônio, o nome dele, perdão, do pai da Laila, eu me baseei nessas 3 ou 4 pessoas que eu ouvi. Então, assim, foram negativos, foram muito negativos. Então, assim, eu me senti muito triste em relação a isso, realmente qualquer pessoa se sentiria, né? Mas, infelizmente, foi respostas negativas, tá? Respondendo a pergunta do Ricardo. Não, realmente eu acho que o pai é sempre mais complicado, né? Agora, eu queria convidar, se tiver alguma travesti que queira participar da live, é só colocar aí, a gente está aceitando, né, Augusto? A gente quer ouvir todo mundo, entende? Porque eu acho que a gente tem que aproveitar o momento para falar bastante sobre o assunto. E a Laila é deliciosa para a gente falar sobre isso, porque a gente ainda tem um sapato para falar, né? Ai, nem fala desse sapato que tá dando uma confusão, que olha, você viu as fotos que nós fizemos essa semana que tá, Nossa! tá aqui, ó.
Tá guardadinho aqui, vai para Bienal, vai para tudo quanto é lado isso daqui, né? Eu falo Ninguém que sabe as fotos que eu recebi desse sapato, entendeu? né? Eu Então, estou assim, apaixonada por esse sapato. tem alguns ajustes a serem feitos, mas daqui a pouco a gente fala dele aí, a gente fala um pouquinho, vamos contar um pouquinho do que acontece com ele no livro, né? Mas, então, gente, pode ir mandando perguntas aí, ó. A Laila abrange várias causas. Verdade, Letícia, a Laila, ela abrange várias causas, realmente. Por quê? Porque a Laila, ela traz o fato, primeiro, você ser um adolescente, morar num ambiente extremamente machista, como nós começamos a falar lá no comecinho da live, você ter uns pais que não aceitam, você tem uma mãe que ela vive dentro de uma religião da qual é preconceituosa, né? Um pai também preconceituoso. Então, realmente, Letícia, o livro, a Laila, ela abrange várias causas, realmente. E acho que a causa principal que o livro aborda é a questão do posicionamento social. Quem eu sou? Quem eu quero ser? Né? Não, e o cara precisa ser muito corajoso para assumir esse papel, sabe? Não é uma coisa tão fácil, sabe? Às vezes a pessoa Usar acaba sofrendo uma vida inteira para não ter que assumir esse papel, né? um termo bem popular, tem que ser muito macho, né? Tem que ter, exatamente, tem Porque que ser se muito má. autoafirmar é complicado, é difícil, é difícil. É Né? bem difícil. É bem difícil. Fala mais um pouco da Laila pra gente. Então, a Laila, né? Vamos falar um pouquinho do universo da Laila. A Laila, depois que ela se descobre como pessoa, como ser mais do que ser humano, como uma mulher, e ela se afirma na identidade dela como Laila realmente, ela começa a conhecer, né, um mundo do qual somente as paredes do barraco que ela morava que eram fechadas para ela, né? E de repente o mundo se abre diante dela. Né? De repente o mundo se abre diante dela e ela vê aquilo que a mãe proibia ela de ver. Né? Então ela conhece o baile funk, ela conhece os meninos da quebrada, né? Ela conhece outras travestis, né? Outras transexuais assim como ela. Então ela descobre que não é só ela. Né? Então ela descobre que tem, eu costumo, até no livro vocês vão conhecer, elas se autodenominam como o bonde das Mary. O bonde das Mary vai ser famoso, tá, gente? Olha, fica de olho aí, porque o bonde das Mary, né? Então ela conhece a Nick, a Samantha. São as três, né? E com a Laila juntam-se quatro. Então, elas começam a causar, teoricamente, literalmente, elas começam a causar. Por quê? Porque elas começam a ir para os baile funk, né? Muitas das vezes esse grupo, né, social, eles não são muito bem-vindos em alguns lugares, dependendo desses lugares, eles não são muito bem-vindos. Peraí, tem uma pergunta aqui, eu estou tendo uma dificuldade. O que você espera que as pessoas sintam ao conhecer? Ah, bacana. Já respondo, Letícia, só um minutinho aí, tá, meu amor? Então, gente, então ela começa a interagir com essas meninas, né? Então ela começa a ver que não é só ela no mundo, que tem muitas outras, que o universo, que o mundo é muito mais do que ali, o barraco, a favela onde ela mora. Então ela começa a construir essa teia, né, de conviver com outras pessoas, de conviver, de estar com outras pessoas também iguais a ela. Por isso que eu falo, não é minoria. É um Não é, público não mesmo. presente, independente, ele é um público presente, ele está ali, ele existe, né? Então, ela começa a impor, a se impor também, de se colocar dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade como ela é, né? E você vai me aceitar do jeito que eu sou. Eu vou respeitar o seu limite, mas você vai me respeitar também como eu sou.
né? Então, dentro desse contexto, um belo dia está acontecendo um baile funk lá na favela, lá no morro dela, e ela decide ir nesse baile funk, né? E ela tem uma outra pessoa que é um amigo incondicional, que é o Baby, né? Que eu já te falei do Baby, que é um amor, vai ser o crush de todo mundo, né? Ah, nossa, eu tô ansiosa para ler esse livro. Você não tem noção. O pior é que eu não consigo ler na tela do computador, entendeu? Então eu tenho que esperar sair no papel. É horrível. Ah, é igual eu, né? Então, Angel, beijo, beijo, amore. Então, o Baby, né, gente, é muito bacana isso. Por quê? Porque o Baby, ele é o típico, ele gosta da Laila, ele ama a Laila, né? Werley, beijo, meu querido. Grande escritor também, você tá chegando agora aí. Beijo, meu querido, acompanha aí. Então, ele ama a Laila. Ele está disposto a assumir a Laila, o Baby, né? Só que ela só vê nele o amigo. E ela se envolve com a pessoa errada. Como a gente sempre gosta da pessoa que não gosta da gente, né? Então a Laila é Ah, a mesma coisa, né? Aí, é. então, quando a Laila começa a se envolver com essa pessoa errada, o Baby é só o amigo de direita e de esquerda, né? Então, que tá ali. E aí, nesse contexto, o Baby está sempre ali, olhando, cuidando, ajudando, né? Mas ele quer muito mais com ela, só que ela não quer nada com ele. Nesse baile funk, a vida vai correndo e aí vocês vão ter que ler, porque eu também não posso contar tudo, né, gente? Né? A Letícia, minha amiga, ela perguntou o que eu quero que as pessoas entendam com a Laila, né? Não foi isso, Letícia? Deixa eu só voltar aqui. O que você espera que as pessoas sintam ao conhecer a Laila? Letícia, essa pergunta é muito bacana. Opa, quase que eu saí aqui. Estou aqui, travei? Peraí, calma. Tudo bem aí? Opa. Opa, tô aqui? Ai, tô aqui, gente. Eu tô travado, Bruno? Letícia, Bruno. Tô A imagem travado? está travada, mas dá para ouvir você. Ai, peraí. Pera que eu vou... Ai, socorro, gente do céu. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Eu estou ouvindo. Eu tô travado aqui. Peraí que o Bruno vai me ajudar, peraí. Lógico, amor, você tá usando seu 4G. Ai, destrava aqui. Eu cheguei a ver a pergunta da Letícia em algum lugar aqui. Acha aí, Lelê. Eu voltei? Eu estou ouvindo você bem. Ai, eu tô indo. Peraí que eu tô travado aqui, mas eu tô vendo você, tá bom? Ai, que raiva. Peraí, não posso. Peraí, pessoal, vocês estão me ouvindo? Ouvindo, eu tô. Ah, tá. Então, Tá ouvindo, pessoal, Lelê? então vamos lá. Eu vou responder a pergunta da Letícia, que ela perguntou para mim o que eu quero que as pessoas sintam ao conhecer a Laila. Gente, é igual eu falei, mais do que ter o entendimento. Fala que você vai sair e já volta para a conversa. Ah, tá. Ô, Flávia, Diga. a conexão vai cair, você me chama de novo, que eu tive um probleminha aqui, tá? Combinado. Pode Pera aí, sair que eu pessoal. coloco você de novo. Desculpa mesmo, eu já volto aí, pera aí. Sabe? Ai, não. Ele me mandou. Aqui, ó. Tem mais um garoto que quer entrar. Você vai colocar ele na live, ok. Werley, prazer, seja bem-vindo.
Lele chama ele de novo. Aqui. Bem isso, Alan. A emoção é tanta que até caiu. Obrigada pela... Letícia. Voltei, gente. Ah, eu tô amando isso. É muito bom. Eu também estou gostando muito de fazer. Gente, gente. O Alan está assistindo a gente, ele já está numa ansiedade que a Dulce vai ter que dar alguma coisa para ele dormir até quarta-feira. Pois é. Ô, Flávia, sabe o que é o mais bacana? De saber que tudo isso daqui, meninos, a gente está aprendendo junto, né? Porque você vê que caiu a minha conexão, foi uma maravilha, né? Por isso que a gente precisa manter um adolescente do lado, entendeu? Esse é o segredo. Verdade. Manter um adolescente. Eu tenho aqui também. Isso é bom. Só voltando um pouquinho, eu vou responder a pergunta da Letícia, tá? Letícia, você perguntou para mim sobre o que eu acho, o que eu quero que as pessoas entendam, né? Tá dando para ouvir legal, pessoal? Aqui tá tudo bem? Tá. Então, o que eu quero que as pessoas entendam com isso ou sintam, né, com a Laila? Eu acho que o mais bacana, o que a gente quer muito que aconteça, é que as pessoas sintam colocar-se no lugar do outro. Né? Então, como é, né? Igual eu falei, o fato de ser gay é diferente de você morar dentro de uma favela, você conviver com as experiências que eles passam lá dentro. Então, são totalmente diferentes, né? É bem diferente mesmo, bem diferente. Mas é um assunto que a gente tem que estar tocando todo dia, né, Luper? Vamos falar desse sapato? Deixa eu só responder aqui, ó. Meu amigo Max está perguntando. Sam, quanto tempo você demorou para escrever esse projeto? Boa pergunta. Não é, menina. Vamos lá. A Letícia, que é a minha amiga que estava aí, ela participou junto comigo desde o começo da ideia. Então, assim, foi agosto, foi julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Foram 10 meses de trabalho, pessoal. Foram 10 meses de trabalho para poder elaborar tudo isso. O que deu, pessoal, estou divulgando tudo aqui. O que deu tudo aqui. Todo esse material já está com a Flávia, essa pessoa que aí vos fala. Tá tudo na mão do revisor já. No início do projeto eram 12 capítulos e a história foi fluindo. Quando eu fui ver, já estava com 15 capítulos. Então eu fui dando corda para a história, eu fui rendendo, fazendo com que a história acontecesse ali dentro de tudo, né? E aí a Flávia está pedindo para a gente falar um pouquinho do quê? Maravilhoso, né? Maravilhoso esse sapato. Todo mundo está perguntando. Já até me pediram o sapato. Você acredita que me pediram o sapato? Eu acredito. Ele é muito simbólico, né? Muito simbólico, tem muito a ver com a história, com o assunto, né? Então, menina do céu. Ele vai estar na capa. Deixa eu só colocar aqui bonitinho para você ver. Tá dando para ver aqui bonitinho. Olha que bonito. Né? Então, gente, qual que é a história do sapato? Eu acho que toda luta, né? Eu não sei se eu tiver errado, por favor, alguém que tiver aí, me corrija, por favor. Quando nasceu a ideia desse romance? Já respondo, tá, Alan? Só um minutinho. Então, quando a gente fala em luta, quando a gente fala em resistência de alguma parte, eu acho que existe sempre uma marca, né? Existe sempre um símbolo disso. Eu acho que a história da Laila, a história da Dama do Morro,
ela nasceu, e o símbolo dessa luta, o símbolo dessa história, desse romance, meu primeiro romance LGBT, ele vai ser esse sapato, sabe? Temos com 26 segundos restantes só, hein? Oi? Você tem 26 segundos para falar. 26 segundos. Então, a gente sempre fala sobre luta. Então, essa luta, a gente fala, quando a gente pisa nas coisas que nos magoam, a gente pisa de sapato. Então, eu acho que o sapato da Laila é isso, é resistência, é luta. Eu queria agradecer a todo mundo que participou.